Vídeo da nossa retomada de conteúdo, direito penal, parte geral, noções introdutórias. Com relação à imputabilidade penal, quem são os imputáveis? Imputáveis são todos aqueles indivíduos que tenham idade, o critério biológico, o critério da idade igual ou superior a 18 anos, desde que sadios mentalmente. Os menores de 18 anos são inimputáveis por menoridade, a eles se aplicando medida socioeducativa, caso venham a praticar um fato assemelhado a crime, e aos doentes mentais se aplica medida de segurança, a qual tem finalidade específica terapêutica. Também alguns doutrinadores usam a palavra curativa, tanto faz. Então, os menores de 18 anos são considerados inimputáveis por menoridade, critério biológico. E os doentes mentais são considerados inimputáveis pela doença mental, critério psicológico. Alguns autores também chamam esse critério de critério psiquiátrico. Então, muita atenção para essa questão de extrema importância. A culpabilidade é a juízo de reprovabilidade da conduta, né? O indivíduo que não tem consciência da ilicitude do que faz. A doença mental pode ser causada por vários motivos, entre eles o quê? A toxicomania, muito importante essa questão. Vocês se lembram de um artigo que eu mandei no grupo, a toxicomania que pode gerar doença mental? Todo mundo se lembra? Aquele artigo? Lembram-se? Então, leiam esse artigo porque ele é bem interessante, vai cair uma questão dele. Um artigo escrito por mim, toxicomania e doença mental. Se por qualquer maneira o indivíduo apresentar uma incompatibilidade mental ao momento da conduta, ele será considerado inimputável e de consequência absolvido, e a ele se aplica a medida de segurança. A toxicomania, o que é toxicomania? Dependência por drogas, dependência por tóxicos, né? Drogas. Ela pode causar uma doença mental e nesse ponto ela é chamada de toxicomania patológica. Tá? Não excluem a imputabilidade penal, primeiro a emoção ou a paixão, e também qualquer tipo de dependência de álcool ou qualquer tipo de situação em que o agente esteja alcoolizado. Isso é redação expressa do artigo 28 do Código Penal, muita atenção a essa questão. Também chamo a atenção de todos para o estudo do Instituto da Legítima Defesa, que está no artigo 25 do Código Penal. Entende-se em legítima defesa quem repele injusta agressão usando moderadamente dos meios necessários e age em legítima defesa tanto própria quanto de terceiro, ou seja, o agente pode defender a si ou a outrem, caracterizando-se dessa forma a legítima defesa. E a legítima defesa está dentro de um contexto maior de causas de exclusão da ilicitude, também chamado de causas de exclusão da antijuridicidade. Junto com a legítima defesa, nós temos o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. Gostaria que vocês estudassem todas essas causas de exclusão da antijuridicidade. Legítima defesa, várias questões, né? Quais são as penas proibidas no Brasil? Estudem, a nossa Constituição veda, proíbe a aplicação dessas penas. Primeiro, pena de morte. Segundo, pena de caráter perpétuo, penas cruéis, penas de banimento e penas de trabalhos forçados, tá? São penas proibidas no nosso ordenamento jurídico, tá? Também eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Lembram-se do artigo 17? Crime impossível? Considera-se crime impossível quando por ineficácia absoluta do meio, muito bem, ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível caracterizar-se a infração. Estudem o artigo 17, crime impossível. Delito putativo ou crime putativo, lembram a legítima defesa imaginária, que a gente falou sobre isso? Os crimes putativos, eu peço para que vocês estudem também, né? O agente que iniciada a execução o crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade, caracteriza-se uma tentativa do artigo 14, eu gostaria que vocês estudassem também o artigo 14, e a tentativa reduz a pena de 1/3 até 2/3, tá? Crime impossível, tentativa, tipicidade, conceito de tipicidade. Tipicidade é nada mais nada menos do que a adequação de uma conduta ao tipo penal. Havendo lei, havendo tipo penal, a conduta é chamada de conduta típica, penalmente relevante, típica.
E não havendo tipo penal que venha punir aquela conduta, a conduta será considerada atípica, ou também chamada, gente, a conduta atípica também é conhecida por ser um indiferente penal. O direito penal não se preocupa com condutas atípicas, tá? Então, com relação à questão da tipicidade, fato típico, princípio da insignificância, gente, o princípio da insignificância, quando aplicado, exclui a tipicidade da conduta, tá? O princípio da insignificância exclui a tipicidade da conduta, e nisso eu faço aqui a nossa retomada de conteúdo brevemente, com tudo que deve ser estudado para a nossa VA. Bons estudos para vocês.